Americanas perde 5 milhões de clientes e fecha 43 lojas desde janeiro. Ações afundam cerca de 90% da bolsa do acumulado do ano. A Americanas teve uma queda de aproximadamente 9,9% da base de clientes ativos desde dezembro de 2022 até maio de 2023, passando de 49,1 milhões para 44,2 milhões de intervalo. As informações constam no relatório mensal divulgado na sexta-feira, dia 30, pelos administradores judiciais da varejista, a preservação, administração judicial e escritório de advocacia Zeverter. O relatório indica também que a varejista fechou 43 lojas de janeiro de 2023 até 18 de junho, chegando a 1.837 unidades do país, o recuo de 2,3% do período. Os dados coletados pelos administradores durante os últimos meses mostram ainda que o número de funcionários da varejista saiu de 40.426 em 13 de março para 36.971 em 18 de junho, uma queda de 3.455 colaboradores ou de 8,5%. Fachada americana do Park Shopping em Brasília, Gessival Nogueira, do 3 de fevereiro de 2023, Ato Press, Agência Globo. Segundo o relator dos administradores judiciais, a varejista foi obrigada a rever o modelo do negócio após o escândalo. O prazo de pagamento a fornecedor diminuiu consideravelmente após janeiro de 2023, aponta o relatório indicando a pressão das empresas em receber os recursos devidos pelas americanas. Em junho de 2022, o prazo médio de pagamentos aos fornecedores era de 97 dias e alcançou 122 dias em dezembro, porém desabou para apenas 4 dias em maio de 2023. A varejista afirma no documento que em maio estabilizou sua operação e retomou o fornecimento com praticamente todos os fornecedores. Ao final de maio, Americanas contava com caixa disponível do valor de 1,178 bilhões de reais, uma queda de 48,4% em relação aos 2,283 bilhões de reais em dezembro do ano passado. O relatório indica também que o total investido pela Americana em suas operações em maio de 2023 foi de aproximadamente 4,7 milhões de reais, valor de 95% menor do que a média de investimentos realizados entre junho e dezembro de 2022. Os dados mostram ainda que em maio de 2023 o canal digital não recebeu investimentos. As ações das Americanas encerraram o pregão da B3 desta segunda-feira, dia 3, cotada para R$ 1,19 antes a R$ 9,65 em dezembro de 2022, uma queda de 87,6%. O valor a mercado da varejista saiu de 8,7 bilhões de reais para 1,07 bilhão de reais no intervalo, segundo dados do Bloomberg. A Americanas entrou em recuperação judicial no dia 19 de janeiro com dívidas da ordem de 43 bilhões de reais com 16,3 mil credores. O pedido de recuperação judicial aconteceu cerca de uma semana após o ex-presidente da empresa, Sérgio Real, assinar um comunicado ao mercado em que revela a existência de 20 bilhões de reais em inconsistências contábeis no balanço da varejista. No dia 13 de junho, portanto, 5 meses depois de vir à tona um dos maiores escândalos corporativos da história do Brasil, a varejista assumiu que houve uma fraude no balanço. Em resposta a questionamento feito pelos administradores judiciais que consta do relatório, a empresa afirma que segue comprometida e engajada com os credores a fim de alcançar uma solução para a dívida bilionária em aberto. Em fato relevante divulgado no início de abril, a empresa afirma que a mais recente proposta apresentada aos credores financeiros indica um aumento de capital de curto prazo em dinheiro no valor de 10 bilhões de reais, acompanhado de 2 aumentos de capital adicional de até 1 bilhão de reais cada um em datas futuras a serem acordadas, segundo apurou
A Folha, a admissão de fraude não deve acarretar em mudanças climáticas. Desculpa, não deve acarretar mudanças nas negociações com os bancos credores. Adicionalmente, conforme comunicado ao mercado, a companhia e alguns de seus credores financeiros concordam em suspender temporariamente suas disputas judiciais em curso, visando permitir que as partes envolvidas foquem seus esforços na negociação de um plano de recuperação judicial que seja aceitável para a maior parte dos credores da companhia e que viabilize o futuro operacional da Americana, diz a varejista do relatório. A empresa acrescenta que restam alguns detalhes em fase de negociação a serem adaptados na redação do plano de recuperação judicial, entre eles as condições dos potenciais aumentos de capital, bem como dados relativos ao aumento do valor do compromisso de capitalização dos acionistas de referência.